Todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus Cristo, sob a ótica da doutrina espírita. Então, hoje, o tema que nos foi proposto é o seguinte tema: a candeia viva, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Né? Nós tivemos como fonte de pesquisa as obras básicas de Allan Kardec, mas a pesquisa fundamental realmente, né? Fonte fundamental é o Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 24, dos itens 1 a 7, que falam mais especificamente daquilo que a gente vai aqui estudar hoje. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós gostaríamos então de fazer a leitura da página de preparação e a nossa prece inicial. Bom, a página de preparação ela foi retirada do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título da página da lição 81, que tem muito a ver com o nosso estudo, é sobre a candeia viva. Abre aspas. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Fecha aspas, Jesus, e foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Diz assim, então, o Espírito Emmanuel: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da entrega ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides, que a candeia viva de iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Emmanuel. Então, agora, neste momento, convidamos a todos a juntos em um só pensamento, um só sentimento de gratidão a Deus, elevarmos-nos em pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, dizendo: Senhor, de infinita misericórdia e bondade, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de estudo, de reflexão em torno das palavras do Cristo. O quanto ainda temos que aprender, Senhor. O quanto ainda temos passos vacilantes nesta caminhada que vamos empreendendo aqui na Terra. Mas queremos, Senhor, já temos a vontade, a boa vontade de querer aprender. Estamos abertos a esse aprendizado, Senhor.
Pedimos as boas almas, os bons espíritos, que possam fortalecer em nós a cada dia mais essa vontade de aprender. E a partir dessa vontade, a responsabilidade de viver segundo aquilo que estamos aprendendo sempre. Por isso, pedimos a permissão de Deus para que as boas almas nos ajudem na compreensão, no amparo e na direção deste estudo. E assim, Senhor, com a tua permissão e com o amparo de Jesus, possamos então dar início ao estudo de hoje do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, para iniciarmos, nós vamos fazer uma breve leitura dos itens 1 e 2 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente, ele fala sobre não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o item 1 diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, né? E o item 2 diz o seguinte: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 17. Então, para iniciarmos então aqui nossa reflexão, que a gente possa compreender, né, toda vez que a gente tenta, faz esse esforço de compreender mais profundamente, né, os ensinamentos de Jesus, é preciso que a gente retorne um pouco ao passado, estude um pouquinho o hábito, a vida daquelas pessoas naquela época, né, como acontecia as coisas, como era a cultura naquela época, o pensamento, e principalmente também os objetos que eram utilizados naquela época, que não são mais, de fato, utilizados agora, né? O mundo evoluiu, tivemos muitos avanços tecnológicos e muitas coisas já mudaram, né? Até se a gente pegar um recorte de 10, 15 anos para cá, a gente vai ficar assim, surpreendido de tanta mudança, né? Tanto avanço tecnológico. Então, muita coisa já mudou. Então, é preciso que a gente possa o quê? Contextualizar, ou seja, voltar ao contexto daquela época e entender um pouco para poder esse ensinamento fazer mais sentido para a gente, né? Então, nós não temos dúvidas que Jesus foi, de fato, né, aquele quem trouxe a mensagem da Boa Nova, a mensagem esclarecedora, redentora, a mensagem de esperança, a mensagem consoladora e que nos direciona o caminho que precisamos seguir. E essa mensagem, de fato, ela continua e sempre será atual e irrepreensível, porque é a que mais reflete em sua pureza as leis de Deus, né? As leis maiores da vida, por ser ele, como nos informam os espíritos superiores, o espírito mais puro que aqui já esteve conosco, também o governador espiritual do nosso planeta e o modelo e guia de toda a humanidade. Então, como grande professor, ele percebia a nossa dificuldade, a nossa limitação, se utilizava de uma linguagem simples e acessível para todos. Então, como esse grande professor da humanidade, ele se preocupava com todo aquele aluno que tem vontade de aprender, né? Que tem vontade, boa vontade de buscar o conhecimento. Então, ele colocava sempre a lição, a grandiosa lição, ao nível do aluno para que essa compreensão ficasse mais clara. Então, diversas vezes a gente vai ver ele se utilizando de histórias simples, que são as famosas e conhecidas parábolas de Jesus, né? Que fazia referência a elementos do cotidiano daquela época, né? Então ele se utilizava muito de elementos materiais, né? De objetos, enfim, tem elementos da natureza para transmitir, então, um ensinamento maior, um ensinamento espiritual, e assim ficava muito mais clara com essa imagem de comparação e facilitava o nosso entendimento. Então Jesus se utiliza de três objetos, três elementos materiais importantes nessa parábola, né? Que vão dar mais sentido à medida que a gente entende o que significa. Então, são objetos que são do cotidiano daquelas pessoas e que ele utiliza como símbolos de um ensinamento maior. E o primeiro desse objeto
é justamente a candeia, né, que nós já não utilizamos mais, mas que naquela época, por não ter ainda eletricidade, né, luz elétrica, era utilizada como a fonte principal para que pudesse iluminar o ambiente. Então era a lâmpada da época, né? Assim como nós temos a nossa lâmpada elétrica hoje, a candeia era um objeto que era utilizado como lâmpada, no qual, uma das suas extremidades, tinha ali um pavio de fibra vegetal e ela possuía dentro dela um reservatório que era despejado ali o óleo, geralmente óleo de azeite, uma quantidade, para que pudesse então fazer com que aquele pavio ficasse aceso ali por mais tempo, ali por dentro, ele entrava em contato com o pavio e mantinha aquela combustão ali, aquela luz acesa por mais tempo, né? Então, era a principal fonte de iluminação dentro de uma residência, né, naquela época. Mas não bastava apenas acender o pavio, acender a candeia, né? E também tinha que colocar o óleo, a importância que a gente falou aqui do óleo. Jesus vai se utilizar desse termo do óleo, né? Em outras parábolas, da importância, Emmanuel fala na sua página inicial desse óleo. Então não adiantava acender somente a candeia e nem colocar o óleo. Era necessário o quê? Colocar no candeeiro, que nada mais era do que o suporte onde a candeia era colocada, né? Então, dependendo do tamanho do candeeiro, né? Vamos dizer assim, e quanto mais alto, melhor o ponto, né? Para que a luz pudesse alcançar maior parte do cômodo, né? Então era necessário colocar sempre em cima do candeeiro, que era um lugar estratégico, o melhor local para iluminar todo o ambiente. Mas aí ele se utiliza de um terceiro elemento, que é o alqueire, que tem um sentido, uma significação diferente do que é hoje, né? O alqueire hoje para nós, na atualidade, ele é conhecido como uma medição, para que possamos medir terras agrícolas, né? E ele varia. De estado para estado, ele pode variar essa medição, né? Mas naquela época, o alqueire era um objeto, era um recipiente, um cesto, que era utilizado ali para armazenar grãos, né? Ou, enfim, medir ou armazenar, né? Ou uma coisa ou outra, mas que era um objeto da época, né? Então, olha só, imaginem a cena, né? Jesus coloca para a gente com muita clareza. Acende-se a candeia, que tinha o objetivo de iluminar o ambiente, e ao invés de colocar no suporte, no candeeiro, a gente vem e coloca um alqueire, ou seja, um cesto por cima. O que iria acontecer? A luz ficaria escondida, o ambiente permaneceria escuro e a chama poderia até apagar por falta de oxigênio. Por isso a imagem ficou tão clara e tão forte para todos os ouvintes da época, né? Utilizando esses elementos de comparação, elementos materiais, ficou muito mais fácil de entender. E a gente passa também a entender melhor depois de compreender o significado de cada elemento desse, né? Fazendo uma comparação com os nossos dias de hoje, nós não utilizamos mais a candeia, mas vamos imaginar que dentro da nossa residência tem aquele apagão, a falta de luz, né? E acontece, de vez em quando acontece, né? No Rio de Janeiro acontece muito isso, principalmente no verão, enfim. E aí a gente tem sempre aquela lanterna de emergência guardada para que, quando aconteça esse tipo de coisa, a gente possa pegar e iluminar o ambiente. Então a gente vai lá, pega a lanterna no escuro, liga a lanterna, e ao invés de permanecermos com a lanterna na mão acesa, a gente vai lá e coloca ela dentro de uma caixa e fecha essa caixa. O que vai acontecer? Nós vamos continuar na escuridão. Então não tinha sentido algum pegar a candeia, como não tem sentido algum pegar a lanterna, e colocá-la debaixo da mesa ou colocar um cesto em cima, né? Então, essa compreensão fica ainda mais rica quando imaginamos na antiga Judéia, à noite, naquela época, né? Apenas uma casa com uma luz fazia grande efeito, né? Tinha grande importância, né? Naquela escuridão imensa que era. Então, chamava a atenção aquela luz naquela casa diante de toda aquela escuridão, exatamente como a luz do conhecimento pode, então, transformar a vida de muitas pessoas, né? Então, ou seja, a luz que Jesus se refere é justamente essa, a luz do conhecimento, a luz da verdade, que deve estar ao dispor, deve estar, que possa ser acessada por todos aqueles que de boa vontade querem buscar essa luz, para então
melhorar o entendimento humano, nos libertando da ignorância e das sombras. Por isso Jesus confirma através da frase dizendo: nem se acende uma candeia e se coloca ela debaixo do alqueire, mas no candeeiro, né? Bom, feito esse entendimento, essa reflexão inicial em torno da mensagem, né, que Jesus traz e a significação de todos esses elementos, nós fazemos as seguintes perguntas, né? Mas o que é de fato essa luz da verdade? Como ela se faz, como ela se manifesta no mundo, né? E se ela se manifesta, quem são estes que trazem para nós esta luz, homens ou mulheres que trazem para nós esta luz que nos ajuda no progresso da humanidade? Então, lá na Gênesis, no capítulo 1, nós vamos perceber que Kardec vai se referir a essa luz da verdade como sendo as revelações de uma lei maior, de uma lei de Deus, as leis naturais, né? Que de tempos em tempos o homem então vai acessando e tomando mais contato com esse conhecimento, melhor compreendendo à medida que ele progride intelectualmente, né, cientificamente e moralmente. A própria palavra revelar, que vem do latim revelare, e a sua raiz quer dizer, a sua raiz é velum, que quer dizer véu, literalmente ela tem o significado de sair sob o véu. E figuramente, de dar a conhecer, de descobrir uma coisa que estava desconhecida ou que estava secreta, né? Tornar conhecida uma nova ideia, que passa então a ser conhecida. Sob esse ponto de vista, nós podemos entender que o próprio avanço científico do homem no mundo são também a busca desses novos conhecimentos de leis naturais, né? São as revelações das leis de Deus que o homem vai cada vez mais penetrando e conhecendo os mistérios da natureza. Uma comparação boa para a gente entender também melhor, a gente pode entender como essas revelações, esses conhecimentos estarem presentes num grande livro da natureza, né? Um livro de enormes proporções, e que a humanidade apenas ainda conseguiu ler as primeiras páginas, né? Estamos muito longe ainda do final deste livro, tem muita coisa a ler, a se descobrir, mas, apesar de termos lido pouco, ainda temos acessado pouco, nós já demos significativos avanços, principalmente na área da ciência material, como a própria astronomia vai nos dizer, né? Vai nos revelar os astros, o mundo dos astros, o universo, que sempre estiveram lá, mas que agora nós estamos conhecendo, tendo acesso, estamos engateando ainda nesse conhecimento, mas quanta coisa extraordinária, magnífica, temos tido contato através das imagens que esses telescópios modernos que a humanidade construiu conseguem fazer e mandam para a Terra. Então, esses cientistas, esses homens que estudiosos em torno desse tema, nos afirmam que tudo aquilo que a gente conhece, né, incluindo planetas, galáxias, buracos negros, poeiras cósmicas, gases e nós mesmos, tudo isso corresponde apenas a 5% do universo. Ou seja, é aquela questão, né, aquela equação do universo observável, 5%, e do universo não observável, os outros 95% que não sabemos e não entendemos o que é ainda, mas já sabemos que existe, que está lá, e que eles chamam de matéria escura, né? Ou energia escura. Então nós vamos ver outras ciências também, a geologia que revela para a gente a formação da Terra, a química que vem nos falar, né? Nos ensinar sobre a lei das afinidades, a fisiologia que nos mostra as funções do organismo, entre tantas outras, né? Portanto, para a gente concluir a questão da revelação, nós podemos dizer que a principal característica da revelação é que ela seja uma verdade. Ou seja, revelar algo é tornar conhecido um fato, né? Se algo que está sendo dito é falso, não é um fato, portanto, não é também uma revelação. Por quê? Porque a revelação ou as revelações, ela procedem de uma fonte única que é Deus, né? Através de leis imutáveis que não mudam. Desde o início são as mesmas. O homem é que vai descobrindo elas pouco a pouco, como é que falamos. E vai então reformulando seus conceitos. Por isso que as mentiras
e os enganos são produtos de concepções humanas que vão sendo transformados à medida que a gente vai compreendendo melhor as coisas. Um bom exemplo disso, e está na história da humanidade, essa questão, é que um fato sempre será um fato, independente ainda dele não ser admitido por todos na humanidade, é a questão da teoria do heliocentrismo. Né? O que é o heliocentrismo? É a teoria que nos diz que a Terra é que gira em torno do Sol, que foi proposta inicialmente por Nicolau Copérnico e depois confirmada cientificamente por Galileu. Porém, naquela época, volta do ano ali do século XVII, do ano de 1600 alguma coisa, acreditava-se fielmente, como verdade absoluta, que a Terra era o centro do universo, o modelo geocêntrico. Então Galileu Galilei resolve então construir o seu próprio telescópio e passa então a observar o universo, passa a observar o espaço e através das suas observações, dos seus estudos, dos seus cálculos, chega então à conclusão que não, que a Terra estava muito longe de ser o centro do universo, que na verdade era ela que girava da grande estrela do nosso sistema solar, que é o Sol. Mas a sua descoberta bate, né, em contraposição justamente com a interpretação oficial da Igreja, que acreditava ser uma verdade absoluta. Ele é levado então ao tribunal da Inquisição e obrigado publicamente a renegar a sua descoberta. Portanto, ele renega a sua descoberta, mas isso não impede que ele seja, então, passe a vida dele toda preso dentro da sua própria residência, né? E acaba ficando durante sua vida toda preso. Né? Então, ele teve que negar, se foi obrigado a negar. Somente 350 anos depois que a Igreja reconhece publicamente os erros cometidos na época pelo Tribunal da Inquisição e formaliza, né, o erro cometido com relação a essa questão. Né? É claro que mais à frente, outros cientistas puderam comprovar aquilo que Galileu já falava antes, né? Mas você vê que somente 350 anos depois a Igreja admite o seu erro. Então, a postura da Igreja ou daqueles que comandavam, desculpa, a Igreja naquela época é justamente a postura de quem coloca a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a luz do conhecimento, né, trazida por um homem estudioso, por um homem cientificamente bem avançado, com capacidade intelectual muito grande, comprovadamente e infelizmente essa foi a postura daqueles que tiveram na época. Mas, como aqui falamos, uma verdade não deixará de ser verdade, independente de nem todos admitirem essa verdade. Né? Por isso que a ciência também é uma obra coletiva, né, de homens e mulheres que vem durante o século trazendo ali cada um a sua maneira, de acordo com as suas capacidades, né, a sua contribuição para a humanidade. Mas quem são esses reveladores? Né? Acabamos de dar um exemplo aqui agora de um. Kardec vai defini-los, né, em dois tipos reveladores de segunda ordem, que são então aqueles que acessam um conhecimento que já está disponível para a humanidade e passam então a ensinar aqueles que teriam muita dificuldade por aprender por si mesmo ou então ignorariam aquele conhecimento. E ele dá o exemplo dos próprios professores, né? Que todos nós tivemos em nossa vida, os professores que nos auxiliaram a acessar determinado tipo de conhecimento. Então, estes são os reveladores de segunda ordem. E os reveladores de primeira ordem seriam, então, aqueles que trazem para a humanidade conhecimentos ainda que não estão aqui, né? Que aprendem por si mesmos e que passam essa luz que, pouco a pouco, se dissemina para todos nós. Kardec caracteriza esses reveladores como os homens de gênio, né? Mas aí nós perguntamos a respeito disso. Esses homens de gênio, de onde eles trazem esse conhecimento, né? Porque parecem, então, estar à frente da coletividade. Serão eles seres privilegiados da criação, seres privilegiados de Deus? Normalmente, né, nós teremos duas visões em torno desse tema. Né? A visão materialista, ela vai nos dizer que todo esse avanço intelectual é proveniente só da capacidade cerebral, né, de um cérebro que está muito acima
da capacidade da maioria, né? Em tudo, eles reconhecem a questão da matéria, né? Não admitem algo além da matéria. Então, vão justificar essa capacidade somente na questão física. E a visão espiritualista, tá? E aqui falamos espiritualista porque todos aqueles que acreditam em algo além da matéria são espiritualistas também, né? Mas a visão espiritualista é que destacamos aquelas que não acreditam na pré-existência da alma, ou seja, que acreditam que a alma foi criada no momento da criação do corpo físico. Nos afirmarão que esses homens que estão à frente da humanidade são escolhidos de Deus, né? No sentido de serem almas mais favorecidas. E nós vamos perceber que essas duas suposições são totalmente ilógicas, né? E não resolvem essa questão, né, de como que esses homens de gênio trazem tanto avanço, parecem estar tão à frente da humanidade e nos ajudam a avançar, né? Primeiro que, como aqui falamos, a visão materialista, ela vai colocar, né, a causa somente na matéria, né? Para ela não existe nada além da matéria, o que não resolve o problema, né? E a segunda visão espiritualista que não admite a pré-existência da alma, como aqui falamos, a existência da alma antes do corpo, também não tem nenhum fundamento, porque senão, se fosse assim, se a alma fosse criada junto com o corpo, Deus então teria suas preferências, né? Para uns ele distribuiria virtudes, inteligência, para outros muitas dores e muitas dificuldades, né? Então seria onde estaria a justiça, né? Não teria a imparcialidade, justiça soberana, né? Isso para nós já soa estranho. Imagine se tratando de Deus, né? É um ser perfeito. Portanto, somente a ciência espírita, através dos bons espíritos, vem nos revelar a pré-existência da alma, ou seja, a alma, muito antes do corpo ser criado, já existia. E através da lei da reencarnação, que provém, é uma consequência da lei do progresso, ou seja, através das sucessivas existências que a alma vai passando durante a sua jornada, ela vai adquirindo uma bagagem, tanto intelectual quanto moral. Então, esses homens de gênios não são seres privilegiados, mas espíritos que já viveram e progrediram mais do que a maioria e vêm de tempos em tempos em missão à Terra nos ajudar a evoluir, né? Isso vai ser confirmado na questão 779 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar assim: a força para progredir aurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aí os espíritos vão responder o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, justamente isso acontece porque se por nós mesmos nós progredimos, mas se ficássemos somente por nossas forças, nós demoraríamos muito mais tempo. Então, Deus permite, pela sua solicitude, que espíritos mais avançados encarnem junto de espíritos mais atrasados, para então acelerar o progresso, para que a gente não demore tanto a progredir, né? Nos mostrando então assim que tudo deve ser revelado, confirmando o ensinamento de Jesus, que a candeia deve ser colocada sob o candeeiro, que não há nada oculto que não venha a ser revelado, para que a humanidade então assim avance e progrida, né? Mas daí devemos concluir que tudo deve ser revelado inconsideradamente, sem qualquer prudência. O que vocês acham? Logicamente que não, né? Basta a gente ver na nossa vida, na nossa vida social, enfim, a gente não revela, não ensina a criança tudo que a gente ensina o adulto. É preciso, então, que espere que a criança atinja uma fase, um desenvolvimento, uma maturidade necessária para que ela possa ter, então, contato com ensinamentos maiores no tempo propício, né? Então, ou seja, os espíritos nos ensinam diante disso que sim, tudo vai ser revelado, mas tudo em sua época
própria, porque todo ensinamento deve o quê? Ser proporcional à inteligência daquele a quem se quer instruir, né? Nos explicam ainda que uma luz muito forte mais nos deslumbraria, mais nos encantaria, na verdade, ao invés de nos esclarecer, né? Então, cada coisa vem em seu tempo. A semente lançada fora da terra, fora da estação, ela não germina. É preciso esperar a estação correta, né? O tempo necessário para que aquela semente possa, então, se desenvolver, crescer e nascer, se desenvolver, crescer e dar bons frutos. Mas o que Jesus diz para a gente é que cedo ou tarde o homem, estimulado por essa lei de progresso, através do seu desenvolvimento, principalmente da inteligência, ele busca essa luz que vai nos libertando pouco a pouco da ignorância. E passamos então a raciocinar sobre pontos importantes, questões importantes da vida, né? Que não estávamos raciocinando antes, né? Por isso que a luz da razão, ela reforça a fé. E os espíritos falam isso para a gente. Sem a luz da razão, a fé ela se enfraquece. Então, quando a gente passa a meditar, a refletir em torno de pontos importantes, em torno de pontos da vida, o que nós somos, qual é o nosso destino, qual é a nossa origem, qual é o verdadeiro objetivo da vida, por que estamos aqui, isso tudo faz com que a gente se engrandeça no conhecimento da vida e de nós mesmos, né? E no conhecimento até em torno dos próprios atributos de Deus, que são muito importantes, né? Para que a gente possa entender todas essas questões aí. Portanto, um Deus justo, um Deus bom, não vai sair distribuindo coisas boas para uns e coisas ruins para outros, não. Ele dá a todos o mesmo objetivo, as mesmas condições para que todos nós possamos buscar, através do nosso esforço, esse crescimento, né, espiritual. Bom, então, gosto muito também de pensar que as verdades divinas estão num grande vidro, né, que tem um líquido lá dentro, que é o conhecimento. E só de pouco em pouco, através do conta-gota, elas são, então, liberadas para a humanidade. Então, Deus não coloca candeia debaixo do alqueire. Pelo contrário, ele mantém essas verdades em reserva à espera do desenvolvimento da humanidade, do progresso da humanidade, para que a gente tenha condições de assimilar esse conhecimento. Bom, para concluirmos o nosso estudo de hoje, nós podemos dizer que o Espiritismo, né, essa terceira revelação, e vem então no tempo previsto e prometido por Jesus, o Consolador, prometido por Jesus, vem então nos ajudar, né? Abrir os olhos da humanidade, nos mostrando aquilo que estava oculto. Durante os séculos, fomos nos prendendo a certos aspectos, a certos dogmas, e fomos nos perdendo, indo até por um caminho perigoso que estamos vendo hoje acontecer, a vivência do materialismo muito forte na nossa sociedade, né? Então o Espiritismo vem nos abrir os olhos, mostrando aquilo que é necessário para a nossa vida. No seu aspecto filosófico, ele vem nos mostrar a nossa origem, o nosso destino, como aqui falamos, o objetivo maior da vida. No seu aspecto científico, ele vem para todos nós nos revelar a nossa verdadeira essência, que é uma essência não material, uma essência espiritual. Momentaneamente estamos num corpo material, e vem revelar também a natureza de um mundo espiritual, de um plano espiritual, né, que sempre existiu, mas que muitos de nós ignorávamos e que interage incessantemente com esse mundo material, tá bom? Mas não através de imposições, mas através de compreensão dessas leis naturais, como aqui falamos, né? Uma compreensão mais correta e mais justa de todas as questões importantes da vida, né? No seu aspecto religioso, esse tríplice aspecto que a doutrina espírita tem, né? O seu aspecto religioso, ele faz com que nós nos aproximemos mais de Deus por uma vivência
mais cristã, né? E nos aproximemos até de nós mesmos, como aqui falamos, da nossa própria essência espiritual, compreendendo o que de fato somos e aquilo que precisamos buscar no mundo. Com isso, nos aproximando de Deus e de nós mesmos, vamos então compreendendo melhor o próximo, principalmente como nosso irmão de caminhada, também em lutas, diante de lutas ásperas, contra as suas dificuldades, como nós temos as nossas. Isso vai nos ajudando a viver com mais compreensão, com mais indulgência, viver em paz, para que possamos então diminuir, colocar fim às guerras e às discórdias que têm nos feito tanto mal e têm nos causado tanta dor e que ainda continuamos a viver tudo isso, né? Então, o Espiritismo ele não tem a pretensão nenhuma de se impor ou de acabar com as religiões, pelo contrário. Ele tem a intenção de ser a mola propulsora para ajudar a todas as outras, ajudar aqueles que buscam o Espiritismo e ajudar a todos aqueles que estão em outra religião também. A base firme, o alicerce, no qual vai se levantar um novo edifício para a sociedade, em que todos viverão em harmonia na Terra, em que a Terra será de fato um mundo melhor, porque todos passarão então a convergir, todas as religiões, toda a humanidade passará então a seguir apenas uma direção, que é o caminho do amor e do conhecimento, é o caminho do progresso, né? Com a ajuda dele, as religiões então cumprirão a sua grande missão, de é o que será a escada para a espiritualização e a depuração dos seres que estão em caminhada evolutiva na Terra. Então, para encerrarmos o nosso estudo, relembrando, né, inicialmente a página de Emmanuel, que fala da imagem, para que essa imagem fique muito viva na nossa memória, a imagem da candeia, na mensagem de Emmanuel. Imaginemos então o nosso ser, a nossa alma, né, o nosso ser essencial, como aquela candeia da época de Jesus, a lâmpada que ilumina, né? Então, nós podemos dizer que o conhecimento edificante, a fé, o trabalho no bem, o esforço, o aprimoramento próprio, são então o quê? O óleo necessário, despejado na candeia do nosso ser. Lembra que falamos da importância do óleo? Porque se acendemos a candeia sem o óleo, o pavio se apaga rapidamente. Mas com esse óleo, da boa vontade, do conhecimento, do trabalho, do esforço, do aprimoramento, como aqui falamos, o pavio se mantém por muito mais tempo aceso, nos transformando então o nosso ser essencial em candeias vivas, iluminadas, para que essa luz necessária e primordial que todos nós necessitamos não seja de fato somente a aparência, né? E sim reflita internamente, verdadeiramente a nossa alma, quando a morte do corpo nos chamar, inevitavelmente chegar, nos tornando novamente livres em espírito, para que possamos então seguir a nossa caminhada evolutiva no plano espiritual com mais luz, iluminando-nos cada dia mais. Queremos então agradecer, vamos ficando por aqui, encerrando o nosso estudo. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Convidamos a todos agora, nesse momento, a fecharmos os nossos olhos, quem desejar, elevando o nosso pensamento a Deus, dizendo assim: Senhor, de infinita misericórdia e bondade, quão grato estamos, Senhor, por estas reflexões. Quão grato estamos, Senhor, por cada dia mais podemos ter contato com o Evangelho do Cristo. Quão grato estamos, Senhor, por termos contato com a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, reveladora, que nos faz abrir os olhos da alma, escutar com os ouvidos da alma, para então que esses ensinamentos, Senhor, tenham efeito em nossa transformação moral e assim possamos buscar a cada dia mais a nossa evolução aqui na Terra, compreendendo que Deus é por todos e que nós devemos olhar o outro também como nosso irmão, independente dos erros, independente dos equívocos. Todos nós aqui estamos para aprender. E um ajudando o outro ficará, Senhor, temos certeza, muito mais fácil esse progresso para cada um de nós. Então, portanto, agradecemos à espiritualidade que nos ajudou, nos orientou e nos amparou para esse estudo. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos conduzir
desde o início da nossa criação até este presente momento e que vai nos ajudar a alcançar a luz, como Ele mesmo nos prometeu. Assim, Senhor, com a tua permissão maior, nós pedimos para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Portanto, gostaríamos de agradecer mais uma vez, bom, a atenção e desejamos muita paz a todos. Fiquem com Deus.